Depois de muitos meses ausente, eis-nos aqui, estamos a tentar voltar ao normal. Estamos a tentar? Não, já estamos a voltar ao normal. Vamos aos poucos, porque eu ainda tenho muitas coisas nos bastidores para reajustar. Então, entrei em retiro espiritual por vários meses, aliás, já desde 2021, em novembro de 2021, que Deus começou a treinar-me. Eu entrei para a academia, para a Universidade Acadêmica Espiritual Celestial, mas a parte prática, porque quando o Senhor me revestiu do seu Espírito em 2020, quando foi na altura da pandemia, e para eu profetizar para os governantes e para as igrejas, eu entrei para a academia, para a Universidade Acadêmica de Academia Espiritual Celestial, na parte teórica. E Deus depois me deu o sonho que eu estava quase a chegar atrasada, a porta, assim que eu passei, a porta fechou e eu ouvi uma voz que disse: ainda bem, porque este é o último lugar, não há mais lugar. E quando passado um ano e pouco, Deus me deu então um sonho que eu vejo numa tela, e antes ele chamava pessoas, nome de pessoas que passaram, estiveram comigo na mesma universidade, passaram, foram chamando nomes, aparecia na tela as fotografias. Depois o meu nome, quando apareceu a minha fotografia, e havia uma senhora sentada da etnia branca, e ela disse: muito bonita, ela é muito bonita, e passou com um galardão. E depois o galardão, eles puseram lá na tela o galardão. Só que eu acordei e não entendi nada, mas hoje eu já entendi. Aos poucos, Deus nos mostra, e depois é que Ele vai explicando, vamos tendo revelação aos poucos. Então, Deus concluiu, muitos profetizaram contra, igrejas oraram contra mim, igrejas, nações oraram fortemente contra mim. O inferno tremeu contra mim, desde que o Senhor me levantou, aliás, desde que Ele me predestinou e que a glória dele se resplandeceu, a partir do momento que na igreja lá, pronto, aliás, desde sempre, não é? Desde que eu me converti, que tem sido perseguida muito mesmo dentro da igreja, muita perseguição, mas hoje é com muita felicidade, é uma paz e um gozo, uma alegria tão grande, que eu anuncio que o treino terminou. O treino terminou. A princípio eu não entendia, eu anunciava que o treino terminou e eu estou pronta para fazer então a obra, mas não, o Senhor depois fazia-me entender, não. Então houve várias etapas, que quer dizer, são várias cadeiras. Vamos à universidade, temos várias disciplinas, não é? Então são várias disciplinas que, ao receber agora o fruto do Espírito, o manual que já há uns meses que eu venho escrever, então eu tive a revelação que essas foram as disciplinas que eu estudei na universidade. Deus me permite, mas quando tiver tempo, eu acredito que vai ser para ir uns anos além, eu vou explicar como é que é processado a academia para os apóstolos, o treino para os apóstolos. O apóstolo Paulo ilustrou muito bem isto, uma parte com 1 Timóteo 3, não é? E segunda, todo o Timóteo é uma ilustração do treino espiritual para o crente, para o servo, em Timóteo. E em 1 Timóteo 3, ele explica bem isso, e em 2 Timóteo versículo, 1 Timóteo versículo, 1 Timóteo versículo
1 Timóteo 2, versículo 15, ele também explica, isso é para que nós apresentemos como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Deus nos treina espiritualmente, ninguém vê, é privado, é espiritual, não é? Nós sentimos muito, nós sofremos muito, eu sofri muito, por isso quando eu digo que é tenebroso, o mundo do espírito é tenebroso, é de respeitar, amados, é de respeitar. Os verdadeiros apóstolos, eu aprecio a cada desafio que o apóstolo Paulo passou, eu aprecio cada desafio que todos os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles passaram, e eu dou apreço a tudo quanto eles deixaram escrito, porque foi mesmo inspirado pelo poder do Espírito Santo, foi mesmo revelação, porque eu tenho tido estas revelações, não só teóricas, mas na prática e vivenciar. Portanto, estou cá, Deus disse que eu sobrevivi, eu sobrevivi, mas disse mesmo que eu sobrevivi, foram períodos tenebrosos, foram muito difíceis, e aquele que realmente não honrar a posição que eu ocupo, vai se ver com Jesus Cristo. Com toda a confidência eu digo. Agora eu entendo, quando eu estive em o ministério pelo qual eu nasci, estive todo o tempo, foi o Maná, mas eu tive a oportunidade de ouvir a pregação de um pastor acerca do respeito que as ovelhas devem dar ao pastor. Eu hoje, na pele, no espírito, na carne, no coração e na alma, eu dou todo o valor. Por isso, coloquei-me na brecha para que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que entraram em apostasia. De todos aqueles, seja lá por que razão entrou em apostasia. O mundo do espírito é de um desafio terrível. Porque o diabo tem força, o inferno tem força, e a força que eles têm, nós não temos. E por que muitos de nós não vencemos? Por causa de uma palavra simples: obediência. E falando em obediência, é disso que nós vamos falar. Eu estive, vamos abrir, já abrimos as Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. Muitos não sobrevivem, muitos apóstolos entraram em decadência, em apostasia, muitos servos se suicidam mesmo, muitos desistem mesmo. Com muito pesar, a presbítera Cristina me falou de alguém que é excelente pastora e desistiu, porque é terrível. Mas só uma coisa nos dá a vitória: obediência. Por isso é que Jesus me disse ontem que a minha obediência o constrange. O constrange por quê? Porque, não sei, de uma forma geral, que os apóstolos que eu conheço, todos têm esposa, todos são abençoados logo com ovelhas que levantam-lhes os braços. E eu não tive essa felicidade.
Eu sou mãe solteira, tenho 2 meninos menores, com desafios mentais, desafios de capacidades mentais, vulneráveis. Deus enviou servos para que rebelaram-se e foram-se embora por causa da visão. A visão é para lidar com a apostasia. Todos eles estavam em apostasia, não aguentaram, rebelaram-se e foram-se embora. E eu fiquei, mais a presbítera Cristina. A presbítera Cristina só ficou porque ela se sujeitou a Deus. Os outros não se sujeitaram, porque senão nem ela estaria cá. Todos os outros tiveram a confirmação de Deus que eles pertencem aqui, que foi Deus quem eles enviou, mas rebelaram-se mesmo assim, não obedeceram, incluindo a minha irmã. A minha irmã incluindo, isto não é falar mal, nem é voltar atrás, é testemunho. A minha irmã incluindo, convencia a presbítera Cristina de que eu sou uma falsa profeta, para não ouvir nada daquilo que eu digo, para não obedecer em nada. E foi nesta altura que ela falava e aconselhava a diaconisa, a Cristina, na altura da Cristina, para não ficar aqui, que eu estava deitada no sofá a descansar por um bocadinho. O Espírito me falou, se ela não obedecer, eu vou abatê-la. Porque ela estava a tirar a diaconisa Cristina do propósito de Deus. Ela não quis, ela retirou-se e estava a arrastar a Cristina com ela. Mas Deus me disse isso, mas eu não entendi. Eu levantei e disse, ai Senhor, por que o Senhor vai abater a minha irmã? E eu então, Deus não me... Ele só voltou a dizer-me, se ela não obedecer, eu vou abatê-la. E eu fiquei muito triste. E falei com Cristina, ficamos ali, não parecíamos umas baratas tontas, choramos muito e oramos, clamamos, perdão, Senhor, não, Senhor, porque ela é uma boa serva, ela é batalhadora, e ela é. Tudo o que nós dissemos é tudo verdade. Só que Deus depois me revelou que ela estava muito enferma espiritualmente. A diaconisa Cristina estava, ela estava. Deus me deu em visão ela a falar com a Cristina, para dizer a Cristina para não obedecer-me. Deus me deu a visão de eu tanto perguntar a Deus por que ele vai abater a minha irmã, se ele já me tinha dito que ela é uma varoa valorosa, por que ele vai abatê-la? Até de tanto que eu cutuquei, lá está, batei de se usar, buscai e encontrareis, pedi de se usar. Ele então mostrou-me em visão, elas as duas a falarem, e a minha irmã falar mal de mim, muito mal de mim, a convencer a esta para não me dar ouvidos, para me desobedecer. E eu disse, é por isso que Deus vai abatê-la. Eu tive a resposta. A diaconisa, depois, porque a diaconisa Cristina, quando ela rebelava-se muito contra mim, mas eu a perdoava, eu a tolerava. Lá está, o que Deus requer de nós, humildade. Eu vi a vulnerabilidade dela, eu vi a limitação mental dela, e eu então tinha muita compaixão dela. E ao mesmo tempo, elas as duas falavam muito. A presbítera está cá, é um testemunho para nós então falarmos da lição. Ela também falava mal, não aceitava a minha autoridade sobre ela, desafiava, rebelava-se, mas Deus ia contender com ela e dava-lhe visão de que eu sou autoridade. E ela então foi sofrendo castigos. Deus punia, porque ela estava já aqui e não obedecia, e todo mundo falava mal de mim, da igreja mãe,
todos falavam mal de mim, todos, ela compactuava, mas como ela estava aqui e via o amor de Deus em mim, mas mesmo assim compactuava, Deus começou a castigá-la. Ela começou a ter experiências com Deus. E então ela começou a exortar as pessoas para não falarem mal de mim, que eu sou mesmo uma mulher de Deus. Até que Deus, ela mesma depois veio me confirmar que a minha irmã falava assim mal de mim e dizia isso. Pela boca dela confirmou a visão que Deus me deu. Amados, foi duro, porque Deus enviou servos. Mas Deus provou algo a todos esses servos, que todos podem nos abandonar, mas eu, o Senhor teu Deus, não te abandono. Onde é que este versículo está? Salmos 27, versículo 10. Todos podem nos abandonar, mas eu, o Senhor teu Deus, não te abandono. Eu te sustento. E ele sempre me dizia: esforça-te, varoa valorosa. Esforça-te, varoa valorosa. Nesses últimos testes, o inferno bateu forte nesta igreja. Eu lidei com o capeta do inferno. Satanás em pessoa. E ele me dizia claramente: eu não te abandonarei, nem te desampararei. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Este é o meu código de honra para ti. Ele não te pode tocar. Presbítera Cristina, em parte, ela sabe o que passamos aqui. Há demônios que ela sabe. Quando eu digo ela, Cristina, vai porque eu preciso fazer isso. Às vezes, amados, eu cheguei a ficar uma semana sem tomar banho. Eu só despacho, já mesmo ali, sem tomar banho, aqui dentro. Por causa de ataques. Ataques fortes, demônios que ela não pode com eles. Porque são generais. São capetas do inferno, príncipe da Pérsia. E o Senhor me disse hoje: ressuscitou, 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 aleluia. Oh a morte, onde está a morte? Onde está a morte? Jesus me deu a vida, Ele me deu a vida, eu ressuscitei. Todos aqueles que falaram mal de mim, todos aqueles que conspiraram contra mim, todos aqueles que profetizaram contra mim, à meia-noite igrejas reuniram-se a orar contra mim. Papa Francisco, Fátima, Santa Maria oraram, fizeram bruxarias contra mim. Capeta do inferno está ali parado à frente contra mim. Mas o Senhor me diz: nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti. Ele me ressuscitou e eu nasci de novo. E eu estou aqui como apóstola para servir a todos sem exceção. Todos que o Senhor colocar nesse aprisco, nesse ministério, quer você tenha falado mal, quer você tenha blasfemado, quer você tenha orado contra, quer você tenha escrito contra, quer você tenha dobrado o joelho a Fátima contra mim, eu orei por ti, a favor de ti, com a minha misericórdia, e recebi o galardão por conta disto. Todos nós pertencemos a um Deus só. Ele é o Criador. E eu estou aqui para te servir, em nome dEle, em humildade, em santidade, em adoração, em mansidão. Porque você não sabe aquilo que você estava a lidar. Você não me ofendeu. Você ofendeu a Ele. Então você tem que lidar com Ele. Porque eu já lidei com Ele, lido com Ele. Mas eu estou aqui de braços abertos
para todos. Seja bem-vindo ao Ministério Apostólico Arise and Shine. Eu sou a apóstola Ana. Em nome de Jesus, a teu favor. E vamos então falar acerca de obediência. Enquanto tomava banho, finalmente tomei um banho bom, já há muito tempo. Por isso é que eu estou feliz, sinto-me leve. É tudo certo. Mas hoje foi nas calmas, esfreguei tudo, amados. Tudo ficou esfregado. Eu nem queria lavar a cabeça porque tinha que desprezar. O Senhor disse, lava o cabelo, Ana. E eu lavei. Eu estou no trono. E ao agradecer a Ele, porque senti uma paz muito grande, amados. Senti uma paz, um gozo, uma alegria. Enquanto eu banhava, falava com Ele e dizia, ai Senhor, obrigada por tudo que fizeste. Tu me treinaste, tu me aturaste, tu me suportaste, tu me perdoaste, tu foste longânimo, foste paciente, foste misericordioso. Muito obrigada, Senhor. E sabe o que ele me respondeu? Em voz alta e bom som. Não agradeça, obedeça. Meu filho disse, Jesus the Lord. Foi isso que disseste, filho? Jesus the Lord. Não agradeça, obedeça. Ele, quando me respondeu, disse, Senhor. Mas ele me fez lembrar, o Espírito me fez lembrar que esta é uma educação que eu dou aos meus filhos. Quando eles, é por isso que o meu filho está a dizer, Jesus the Lord, porque é isso que eu lhe digo. Quando ele é muito sensível, o Joshua, tem sofrido muito os meus filhos, mas o Senhor disse que eles têm galardão também. E como tive pouco tempo para dedicar a eles, então houve um período na escola, ele sofreu também um bocadinho na escola, por aí fora, então às vezes portava-se mal. E eu então, mas como ele é muito amoroso e vai refletir, eu orava por ele para que o Espírito Santo falasse com ele. O Espírito Santo falava com ele e ia contender com ele. Ele vinha ter comigo, mãe, desculpa. Mãe, eu sei que não portei bem, eu peço desculpa, mãe. Ele me disse, pode me dar um abraço? Abraça-me, mãe. E eu abraçava-o e punha ele a sentar. E eu dizia, Jorge, a mãe te ama muito, mas se há coisa que mãe muito odeia são meninos desobedientes e mal criados. A mãe tem mãos cheias, a mãe está muito atarefada, a mãe está debaixo de muita pressão. A maior ajuda que tu podes dar à mãe é obedecer a mãe, é colaborar, porque nós somos um time. Ele depois me perguntava, mãe, tu me perdoas? Eu digo, claro que eu te perdoo. Mas a mãe, e ele então dizia, muito obrigada, mãe. E eu dizia, mas a maior gratidão que tens, o maior obrigado que a mãe quer de ti é a obediência. Porque se tu obedeceres a mãe, nós vamos fluir. Tu vais estar feliz, porque a mãe não tem que se zangar contigo. E a mãe vai estar feliz, porque tudo irá bem. E é hoje exatamente isto que o Senhor me disse nesta pequena frase. Não agradeça, obedeça. Porque nós, quando obedecemos a Deus, reconhecemos a soberania dEle e tudo flui. A nossa obediência é provar a Ele a nossa gratidão em silêncio, em atos, em ações. Sem abrir a boca dizer obrigado ao Senhor, mas quando Ele manda e pede para fazermos algo, nós fazemos sem questionar, porque nós não sabemos qual é o plano dEle. Então isto é ao mesmo tempo que nós estamos a agradecer a Ele por sermos filhos, agradecer a Ele por termos sido feitos ovelhas do pasto, estamos a agradecer a Ele por Ele ser o Senhor, e o galardão vem dele, porque o Filho
obedece tem sempre todo o galardão do Pai. Aqui eu entendi um pouquinho, eu fiquei deliciada, porque quando ele me disse isso, fez-me lembrar então o tipo de educação que eu dou ao meu filho. Então, se eu quero o mesmo do meu filho, então temos que dar também ao pai. Deu para entender? Porque isto é a lei da semente, Marcos 4:26. Eu estou a requerer o meu filho obediência. Eu ocupei agora um cargo de muita responsabilidade, cargo esse que quase todos os apóstolos que entraram em apostasia foi por causa da desobediência. Então eu recebi este aviso hoje, e ele me disse: Ana, isto é disciplina no ministério. Todos nós temos um ministério. Eu recebi o ministério do apostolado. Você tem o ministério de profeta, de evangelista, seja lá aquele ministério que você tem, a disciplina que vem com ele, para que você apresente como obreiro que maneje bem a palavra de Deus e reconheça sempre quem é o teu Senhor. E disciplina do ministério é obedecer. E a profecia de Deus é a lei dele. E ele acrescentou uma lei a este capítulo que vamos ler. Que Deus, quando ungiu, usou-se do profeta Samuel para ungir o Saul rei. O Saul, o que fez? Em quase tudo desobedecia a Deus. É ou não é? Vamos ver aqui. Vamos ler muito rápido para não gastar muito tempo, mas vamos ler rapidinho. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos do peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Tudo, não deixa nada. Então, do versículo 4 ao versículo 7, nós temos que ele fez completamente tudo o contrário. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram no Egito. E assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. O que ele fez? Deus disse para destruir tudo, não é? E o que ele fez? Destruiu. Ele guardou Agag, que é o rei dos amalequitas. Ele chegou lá e fez aquilo que ele achou de fazer. Muitos de nós, todos aqueles que Deus enviou para ficar aqui, para poder construir o prédio espiritual, para que Deus implementasse a visão, todos fizeram exatamente aquilo que Saul fez. Muitos tiveram sonhos, Deus confirmou que sim,
mas foram orar e fazer tudo o contrário que Deus fez, que Deus pediu. É exatamente isto que Saul fez. Ele tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo ele destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas, lá está, ele viu as ovelhas eram gordas, eram boas, não é? O interesse, a ânsia, a ganância, a fama, o poder, não, este rei tem aqui coisas boas, como é que eu vou agora? Não, esse Deus deve estar maluco, não é, de certeza que não é isto, né? É isso que quando nós dizemos, olha, Deus disse isso, não, qual Deus agora dizer isso, agora que Deus mandou dizer, Deus falou, o mundo está tão cheio de trevas que ninguém acredita que Deus é poderoso para lavar e purificar alguém do pecado e agarrar e usar para profetizar a favor dele. E é isto exatamente que o Saul fez. E Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Tudo aquilo que não aparentava que era coisa boa, eles deixaram. Então, Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, porque o Samuel amava Saul. Eu amo a minha irmã, a Cristina também a ama, e andamos ali todos muito contristados a orar, e amamos, que queremos, e oramos para que Deus ilumine ela, e guie e abençoe no nome de Jesus. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e deixou a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ainda por cima é mentiroso. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Mas foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Já viu por que muito povo no Novo Testamento está a perecer? Porque acredita que Deus é misericordioso e Deus é longânimo e vai concordar em que não, eu não quero assim, eu quero a minha maneira, eu vou orar a Deus e Deus vai aceitar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquileis. Este foi o mandamento do Senhor. Esta foi a missão que o Saul tinha. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O povo tomou por permissão dele, porque ele é rei, o povo está debaixo da autoridade dele, o povo só faz aquilo que ele disse. Se Deus enviou-lhe para fazer uma missão,
missão, assim ele tem que cumprir tal qual Deus enviou. Deus me enviou a pregar o evangelho aos governantes. Eu não vou poupar nas palavras que Deus me disse. Conforme Deus me enviou a pregar, é conforme, aliás, o Espírito vai ministrar assim aos governantes. Eu não vou pregar meias medidas, porque eu estaria a fazer exatamente aquilo que o Jonas fez. Aliás, Jonas fez pior. Jonas recusou completamente e foi parar a barriga de baleia porque estava a levar com ele, estava a matar outros inocentes que não tinham nada a ver com ele. Isto quer dizer que todos aqueles que Deus manda fazer algo e não se sujeitam e vão fazer ou metade para agradar a Deus, ou pelo fato de Deus não ter feito pressão para obedecerem, pensam que Deus está a concordar. Não. Deus permite. Ok? Eu disse para tu fazer assim, 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 assim. Tu não queres fazer? Tá bem. Queres fazer a tua vontade? Tá bem. Eu sou o Senhor. Eu tracei um caminho para ti. Eu vejo aquilo que tu não vês. Eu sei a tua estrutura. Fui eu que te fiz. Fui eu que te criei. Fui eu que te remi. Eu te enviei a esta igreja porque eu tenho algo para ti. E você vem falar comigo para fazer da tua maneira. Porque você não suporta a Ana Leitão. Porque ela é uma falsa profeta. Porque você tem muito mais experiência do que ela no pregar. Você sabe o que é que Deus tem preparado. A igreja é dele. E você quer fazer a tua vontade na igreja dele. Ele vai dizer, ok. Aquilo que você quer, você não vai ter. Quando você decidir sujeitar-te a mim e fazer aquilo que eu te mandei, então eu sou de novo o teu Senhor. Mas enquanto você não se sujeitar a mim, eu sou o teu Salvador. Você vai vivendo na era da graça. Como um pai, como Salvador, eu vou te proteger. Eu vou ser longânimo. Eu vou ser humilde e manso, porque essa é a minha característica. Esta é a minha identidade. Eu sou humilde, eu sou manso. Todo eu sou amor. E não é da minha vontade que nenhuma alma pereça, muito pelo contrário, eu quero que toda alma se salve. Então eu vou permitir que você faça a tua vontade até você realizar que eu sou o Senhor. Então o que o Samuel disse? No versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus requer mais de nós? Obediência. Sacrifícios, Deus traçou esse caminho para nós. E nós não queremos este caminho, porque nós não queremos ficar debaixo da autoridade, desta autoridade. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada, que nos é conveniente. Então nós vamos entrar por um caminho que não é Deus quem traçou. É aquele caminho que nós quisermos. E isto é sacrifício. Isto é o que o Samuel está a dizer a ele. Se eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o atender melhor é do que a gordura do carneiro. Quando nós achamos que Deus nos consentiu, Deus não consentiu. Deus permitiu, mas lá à frente nós vamos ter revelação
de que afinal não vale a pena. Ou nós voltamos atrás e fazemos a vontade dele, ou acabou-se. Nós vamos tê-lo só como Salvador até o dia que Jesus Cristo vier e nós não subimos. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando Deus manda-nos fazer algo e que nós duvidamos, nós porfiamos, nós estamos a rebelar, e isto é pior que o pecado de feitiçaria. É pior que o pecado de feitiçaria. Deus abomina. E Deus colocou-me isto hoje isto é disciplina. Ele disse que é disciplina no ministério. Agora estou livre para pregar. E ele me tinha dito da outra vez, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, para eu pensar, porque ele é um Deus de verdade e eu tenho que escolher a verdade, o lado da verdade. E hoje ele completou o meu treino, quando ao agradecer tudo que ele tem feito por mim, ele me disse, não agradeça, obedeça. Se ele me mandar fazer alguma coisa e eu argumentar e disser, oh pai, eu tenho que fazer aquilo, eu vou estar a abrir portas ao inimigo, eu vou estar em desobediência, eu vou ter tribulação na carne. O inimigo vai entrar, vai roubar, vai destruir. E ele me avisou, ele me deixou isso. Não me agradeça, não agradeça, obedeça. Ele é soberano. Ele traçou um caminho, ele me treinou, ele me capacitou, ele me provou e ele aprovou e disse, ide e pregai o evangelho. Agora, esse caminho ele traçou. Todo o material, todo o instrumento de trabalho que ele me deu é para eu me sujeitar, pregar o verdadeiro evangelho. Seja lá quem for que ele cruzar o meu caminho, eu não fui enviada a apacentar os demônios. Ou eu prego o verdadeiro evangelho, eu vou estar em obediência, e esta é a melhor gratidão que eu posso provar a ele. Entenderam agora? A melhor gratidão que nós podemos dar a Deus é a obediência, é reconhecer a autoridade dele, a autoridade e a soberania dele, é reverenciar a ele. Obediência é o código de honra para nós, para ele. O nosso código de honra para Deus é obedecer. Obediência é uma palavra de ordem para todos aqueles que querem ter Jesus Cristo como Senhor. Depender de Jesus. Depender de Deus e ver Deus. Obediência. Quando você está debaixo da autoridade, seja lá onde você estiver, você está debaixo de uma autoridade, quer seja o governo, quer seja o patrão, quer seja o professor, quer seja na igreja um pastor, seja lá a atitude com que eles trataram, mas eles te mandaram fazer algo, não questione e não vá fazer a tua maneira. Faça exatamente como eles pediram. Porque obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Porque eles que pediram assim, eles são o patrão, eles são o Senhor. Eles sabem o caminho, como é que eles projetaram aquilo. E nós, ao irmos fazer da nossa maneira, vamos pôr
em causa aquilo que eles projetaram. Nós, quando desobedecemos a Deus, nós pomos em causa o plano que Deus traçou para nós. Quando nós porfiamos e queremos fazer a nossa vontade, nós saímos fora do rio da autoridade de Deus. Nós saímos fora da vontade de Deus. Nós saímos fora do esconderijo do Altíssimo. Nós estamos à deriva. Porque Deus traçou um plano. Pelo fato de nós não querermos entrar nesse plano, Ele não vai redesenhar. Deu para entender? Ele não vai fazer um outro plano para ajustar a nossa vontade. Porque nós somos filhos. O que ele diz lá em Efésios 6? Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo no Senhor. Só Deus sabe o que cada mãe passa para trazer filho ao mundo. Nem mesmo o pai sabe. Então os filhos são penalizados, severamente castigados por Deus, quando eles maltratam os pais. Quando eles tiverem os seus filhos, os filhos vão fazer-lhes pior. Muitos até filhos matam, porque semearam mal, desobedecendo aos pais. Ao desobedecer aos pais, estão a ofender ao Senhor, que providenciou para que eles viessem ao mundo. Desobedecer a Deus é estragar o plano que Ele fez para todos nós. Já estão a entender o poder da obediência? Quando muita gente diz, ele é o Senhor, porque Ele é soberano. Facilmente nós dizemos que o nosso patrão é o nosso Senhor, mas o Deus que é Criador, nós não aceitamos que Ele é o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. O homem mata-nos, o homem nos ama hoje e amanhã nos desama e nos mata e conspira contra nós. E Deus que é Criador, vê tudo. E Ele que é Criador, nós não nos sujeitamos, nós porfiamos, nós não atendemos quando Ele diz, vai e faz conforme eu te digo. Eu deixo aqui esta mensagem para que nós entendamos o poder da obediência, porque é o caminho que Deus fez para nos abençoar. E no ministério, nós temos que adotar a obediência como um código de honra. Nós temos que ouvir, obedecer. Começa por o coração, a atitude do coração, quando aceitamos, não é? E quando nós damos um passo de fé para executar a instrução de Deus, Ele vai sondar o nosso coração. Se estamos a murmurar, se estamos a rebelar, se estamos a porfiar. Então, com essas atitudes, são estas que Ele vai julgar-nos. Então é muito importante, se você quer ser mais do que vencedor, em toda a área da tua vida, começar pela tua casa. Se você é marido, lembra que você tem a esposa graças ao Senhor. Então obedeça ao Senhor e trata a tua esposa como ao Senhor. Ame-a, não escravize. A esposa não é escrava. Pelo fato de a esposa ter que obedecer ao marido, ter que sujeitar ao marido, não quer dizer que a esposa é escrava. A esposa é parceira, ela é companheira, ela é amiga, ela é o time que Deus te deu. A tua casa tem filhos. Pelo fato de você ser pai e mãe, não te dá direito de ser um ditador, um tirano,
ame o teu filho, corrija o teu filho com amor. Quando tiver que dar palmadas, chicote, dê, porque vai livrar a alma do inferno. Já o Salomão em Provérbios já diz: e se fustigares o teu filho com uma vara, nem por isso ele morrerá. Mas certifica sempre se o teu filho tem a capacidade mental de aceitar certos tipos de correção que você vai dar. Um pai deve buscar a Deus para ter o espírito para guiar, para gerir a sua casa. Filhos são para obedecer, são para amar. E quando é para corrigir, corrigimos. Dependendo de circunstâncias, nós aplicamos sanção, mas nem todo momento é para nós sermos tão severos. Cada coisa no seu galho. Porque ao termos certas atitudes de severidade, podemos estar a irar os nossos filhos. E Deus vai ouvir. Filhos devem obedecer aos pais. Dentro da tua casa, você deve instruir para que você seja obedecido, para que te sujeitem. Os filhos, ao fazerem isso, o pai em obediência perante o Senhor, a esposa perante a obediência perante o Senhor, o marido, os filhos em sujeição perante o Senhor, perante o pai. Uma família unida, uma família feliz com bênção do Senhor não existe. E é isso que o Senhor chama união. No trabalho, obedeça ao teu patrão. Se não aguenta, fala com o Senhor: Senhor, tira-me desse filme. Você não é filho da escrava. Você é filho da bênção do Abraão. Você é filho da promessa. O Senhor proverá. Mas vale 1 minuto na presença do Senhor para não pecar do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Se você está debaixo da lei do governante, obedece só. Fala com o Senhor. O Senhor é o Senhor do governante. Se a lei penaliza, se a lei que o governante decretou, ele legislou, elaborou, debateu, aprovou, executou, se está a causar um caos, você é servo, clame ao teu Deus. Porque ao rebelar-se contra a lei, você, ao acha tendo razão, acaba por perder a razão. Por isso é que manifestação, Deus é contra a manifestação. A manifestação que você deve ter é no oculto, clamando justiça de Deus, orando pelo governante, segundo aquela lei. E Deus vai ouvir. Aquele que clama, busca, bate, busca. Então esta é a lei que eu quero deixar, pela experiência que eu tive com Deus, de que Deus não aboliu a lei da obediência. Deus não aboliu. Deus falou comigo claramente hoje. Não agradeça, obedeça. Não agradeça, obedeça. Que Deus te abençoe, amados. Que abençoe também a nós, em nome de Jesus.